Vamos agora resolver um problema aplicando agora as leis de Kirchhoff. Vamos tentar entender para que ela serve, né? Um dos exemplos, né? Eu escolhi um problema aqui, gente, que é um problema mais geral, tá? Não é tão difícil, não é um problema dos mais complicados, mas é um problema bem geral, tá? Talvez o mais completo que eles poderiam pedir para vocês uma prova de vestibular, tá certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um circuito elétrico e ele pede para determinar as correntes em cada ramo. Cada trecho desse aqui é um ramo, ó. Isso aqui é um ramo. Então ele quer saber qual é a corrente que passa em cada um desses ramos. Observe que nesse circuito eu não tenho como usar aquela metodologia que nós usávamos antes. Aquela usar Pouillet, aquele detalhe todo. Como é que eu vou calcular minha resistência equivalente aqui? Eu sei que essas duas estão em série, tá? Aqui também está em série, né? Ou melhor, posso até dizer que essas três estão em série, mas e depois? Aqui também está em série, e daí? Eu não posso dizer que eu tenho geradores em paralelo, porque na verdade a força eletromotriz é diferente, né? Quem na verdade é gerador, quem na verdade é receptor aí, tá certo? Não sabemos. Então, uma situação dessa, normalmente situações em que eu tenho mais de uma malha, lembra, malha é um circuito fechado. Então eu tenho aqui uma malha, tenho duas malhas e tenho três malhas, ó, imaginando essa malha de fora. Perfeito? Então, quando acontece esse caso, normalmente a melhor maneira para resolver é usando Kirchhoff, tá? Bem, então vamos passo a passo, de maneira bem metódica, bem tranquilinho. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar, Kirchhoff, para você resolver por Kirchhoff, é mais capricho, é mais organização do que grandes conhecimentos, tá? Eu tenho que manter uma linha, ter bastante paciência e ir fazendo com calma, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, gente, primeira coisa do meu circuito é escolher um nó. Vamos escolher um nó para trabalhar. Observe, esse ponto não é nó, porque aqui a corrente não se divide. Aqui não é nó, aqui é, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 condutores encontrando esse ponto, é um nó. Aqui não é e aqui também não é, tá? Aqui já é um outro nó. Então, eu vou escolher, tá? Eu vou escolher à vontade, a olho, gosto de cada um. Eu vou escolher este nó aqui. Olha só, tá? E vou dar um nome para esse nó. Eu vou chamar aqui de A. Ok? Eu vou chamar ali de A. Então, eu tenho aqui o nó A. Esse aqui é o meu nó A. Olha só. Tá? Muito bem. Agora o que eu faço? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi escolher o nó. Então, primeiro, vou colocar aqui a ordem, tá? Que nós vamos usar para resolver os nossos problemas. Então, veja bem. Primeiro, escolher o nó. Escolher um nó e nomeá-lo, tá? Que é importante, dar o nome para o nó. Então, escolha um nó e dê um nome para o nó. Olha lá. Tem que dar um nome para o nó para você saber quem é o nó direitinho. Perfeito? Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir as correntes no meu circuito. Como eu não sei qual é o sentido que as correntes passam no circuito, que sentido que elas estão andando, que eu não me importo. Eu vou distribuir aleatoriamente, como que eu acho que deve ser. E depois dos nossos cálculos, nós vamos ver se estamos certos ou não, tá? Para cada corrente que eu calcular, se o seu valor der positivo, é porque o sentido que eu escolhi está correto. Mas se o valor der negativo, é porque o sentido é contrário. Mas o valor não muda. O sinal só pode mudar o sentido, tá? Mas o valor não. Então, eu posso ficar tranquilo. Então, o que eu vou fazer agora? Distribuir a corrente. Olha lá, item 2. Distribuir aleatoriamente tá? A corrente no circuito. As correntes no circuito. Perfeito? Tá? Então, maravilha. Então, vamos fazer isso. Vou fazer o seguinte aqui. Olha lá. Eu vou imaginar
sei lá, aqui ó, eu tenho uma fonte de 50 volts, uma de 150, uma de 40. Possivelmente aquela 150 deve ser gerador. Então eu vou acreditar que seja gerador e vou imaginar. Então eu vou escolher esse sentido para a corrente aqui, ó. Imagine a corrente fazendo isto aqui. Olha só. Tá? Ó. Essa corrente, gente, eu vou chamar de corrente I. Então, aqui eu estou considerando que eu tenho uma corrente I vindo nesse sentido aqui, tá? Essa corrente, logicamente, se ela faz isso, né? Aqui ela está subindo nesse sentido assim. Então, imagina essa corrente, ela está fazendo isso aqui. Pronto, essa aqui é a minha corrente I, ó. Está passando aqui. Bem, eu vou imaginar que, bom, aqui é 50, aqui é 40, talvez esse seja gerador também, talvez seja, não sei, vamos tentar, tá? Eu vou imaginar que a corrente esteja saindo daqui, ó lá, tá? E esteja fazendo isso, ó. Bom, esta corrente aqui, eu vou chamar de corrente I1. Olha só, corrente I1, tá? Bom, aqui não tem mais jeito, né, moçada? Se nesse nó essa corrente está chegando e essa corrente está chegando, eu só posso ter corrente saindo agora, não tem outro jeito. Então, aqui obrigatoriamente eu teria corrente assim. Tá? Isso aqui seria a corrente I2. Bom, aquela pergunta, como sempre, o aluno faz. Ô Peixinho, como é que você sabe que o sentido é esse? Não, eu não sei, eu estou chutando, tá? É aleatório. Depois, repito, depois, quando eu fizer as contas, o sinal da resposta é que vai dizer se o sentido está correto. Mas o valor não vai mudar, então tudo bem, tá? Vamos lá. Então aqui, vou fazer isto aqui, ó. Aqui, olha só, tá? Esta corrente, ela vai descer aqui, tá aqui. Esta aqui ainda é a corrente I2, veja, é o I2 que está vindo aqui, tá? Então, muito bem, deixa eu dar uma arrumadinha nisso aqui, porque eu estraguei, né? Olha lá, esse 2, com certeza ele não tem outro caminho a não ser fazer isso. Então, o I2 deve estar vindo por aqui, ó. Bom, aqui, logicamente, se eu tenho o meu I subindo e o meu I2 vindo para cá, tá? Então, veja, o I2 está chegando, o I está vindo para cá. Olha que eu tenho o I1 aqui, ó. Esse I1 que eu coloquei nesse sentido. Então, se o I1 tem esse sentido, é porque aqui ele está subindo assim, ó. Olha só. Tá? O único jeito é ficar coerente com aquele sentido. Logo, ele deve estar vindo aqui. Olha só. Deve estar vindo aqui. Então, aqui eu tenho meu I1. Então, veja que nesse nó, chega I2, divide I1. Neste nó, chega I1, chega I e sai I2. Perfeito? Então, pronto. Fiz aquilo ali, distribuí bonitinho. Estão lá as minhas correntes, estou distribuída. Agora eu vou começar a resolver. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Então, deixe separar aqui. Nós vamos precisar, inclusive, apagar a lousa, porque vamos precisar de bastante espaço. Tá? Então, olha só. Então é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer agora? Qual o próximo passo nosso agora? Eu vou agora, uma vez feito isso, eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, né? Então, eu vou aplicar a lei dos nós. Então, olha só, tá? Lei dos nós. A ideia é ser bem mecânico, gente, tá? Seguir realmente essa regrinha, ok? Bom, para isso você já escolheu um nó. Eu já tinha escolhido aquele nó. Então, esse nó que eu escolhi, eu vou mantê-lo do começo ao fim. Ele vai ser o meu referencial para todo o meu exercício, tá certo? Então, vamos lá. Então, nesse nó, o que eu tenho? Qual é a primeira lei, chamada lei dos nós? Primeira lei de Kirchhoff. Em todo e qualquer nó, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, quem está chegando nesse nó? Está chegando o I e está chegando o I1. Então, eu sei que I mais I1, I mais I1, tem que ser obrigatoriamente igual ao I2. Observe que qualquer que fosse o nó que eu usasse,
Isso aqui seria certo. Você pode pegar qualquer nó no teu circuito, você vai ver que eu vou chegar nessa equaçãozinha aqui, tá? Bom, quem que o problema está pedindo para eu determinar? O valor dos Is, o I1 e o 2. I1 e 2. Eu quero saber os Is. Bom, então aqui são 3 incógnitas. Eu tenho uma equaçãozinha com 3 incógnitas. Quando eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. E eu aqui tenho apenas uma equação. Olha só, eu tenho apenas uma equação. Então, o que que nós vamos fazer agora? Gente, eu vou agora achar outra equação. Eu preciso de mais 2 equações para com essa aqui montar 3. Com as 3 eu consigo resolver o sisteminha. Tá certo? Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui melhor. Aqui. Deixar um pouquinho mais, né? Olha lá, tá certo? E aonde que nós vamos encontrar essa outra equação? Nas malhas, usando a segunda lei de Kirchhoff. Nas malhas. Que malhas? Eu, particularmente, é uma questão de gosto, mas aí depende muito do problema, das facilidades e tal, tá? Eu gosto de usar essas 2 malhas internas aqui, ó. Até porque ela tem aqui um ramo em comum que às vezes ajuda muito nos cálculos, tá? Então agora nós vamos usar a lei das malhas, usar a segunda lei de Kirchhoff. Então agora 4, segunda lei, lei das malhas. Lei das malhas. Esta é a nossa segunda lei. Tá? Em toda malha, a soma das tensões, considerando a polaridade, as polaridades, tem que dar 0. Perfeito? Essa foi a conclusão que nós chegamos no vídeo sobre a segunda lei de Kirchhoff. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou escolher aqui uma malha. Então, vamos lá, tá? Escolher uma malha. Então, primeiro 4.1. 4.1. Escolher uma malha. Escolher a malha. Muito bem. 4.2. Não adianta eu simplesmente escolher a malha, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou escolher essa malha aqui, eu vou chamar de malha número 1, ó. Olha lá, malha número 1, ok? Joia. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu já tenho o meu nó ali bonitinho, vou tomar aquele nó como referência. Agora eu vou escolher um sentido para percorrer essa malha somando as tensões, tá? Então, eu posso sair desse nó, por exemplo, que é o meu nó de referência, e somando todas as tensões nesse sentido até chegar aqui. Ou eu posso sair desse nó e somando todas as tensões até chegar aqui. Tá? Tanto faz. De qualquer maneira, a soma vai dar 0. Que eu vou sair de um ponto e chegar no mesmo ponto. A soma vai dar 0. Então, eu vou escolher um sentido qualquer. Por exemplo, esse sentido aqui. Eu vou sair do A, vou fazer isto aqui, e voltar no A. Olha o sentido que eu vou estar percorrendo a minha malha. Ó. Veja que eu indico direitinho aqui, gente. Isso é útil para o examinador corrigir minha prova. Saber exatamente o que eu fiz e para eu também não errar na hora de pegar os dados. Tá certo? Beleza. Então, escolhi a malha. Agora eu defini um sentido para percorrer a malha. Tá? Então, escolher um sentido. O sentido. Escolher o sentido para percorrer a malha. O sentido para percorrer a malha. Perfeito? Então tá, escolhi o sentido para percorrer a malha. Tá aqui. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as polaridades. Colocar as polaridades. Então, o próximo passo aqui, seria colocar as polaridades. As polaridades.
polaridades. Muito bem. Quando eu faço isso, gente, tá? Eu estou preparando a minha malha para poder aplicar a segunda lei direitinho. Então vamos lá, colocando as polaridades. Então vamos aí. Bem, aqui tranquilinho, veja, aqui é negativo e aqui é positivo. Ah, olha lá, negativo e positivo. Tá certo? Ok. Aqui, a corrente está indo para lá, num resistor, sentido da corrente, ela vai sempre do mais, então ela entra no positivo e sai do negativo. Tá aqui, tá? Aqui também, ó, positivo e negativo. Aqui é a corrente está subindo, então aqui é negativo e aqui é positivo. E a corrente está vindo para cá, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Então tá aí, todo mundo pertence, todos os elementos que pertencem à malha estão aí com as suas polaridades, tá? Joinha. Agora o que nós vamos fazer? Aplicar a lei. Qual é a lei? Bom, saindo de um ponto, voltando no mesmo ponto, a soma das tensões é zero. Seguindo esse sentido que eu indiquei aqui. Saindo do A, somando todas as tensões, considerando as polaridades, o resultado tem que dar zero. Então nós vamos fazer isso. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, dado aqui a um problema de espaço, né? Eu vou apagar isso aqui. Aqui já está registrado para vocês o que nós fizemos até agora. E exatamente isso nós faremos depois na outra malha, tá? Mas tá, aqui estão os passos. Então, eu vou apagar e vou para poder montar as nossas equaçõezinhas. Tá bem? Então vamos lá. Então, apagando aqui, tá? A lei das malhas. Apagando essas leis. E eu vou... Muito bem. Vamos ver aqui a nossa malha número 1. Malha número 1. Tá? Maravilha? Então vamos lá. Na nossa malha número 1, eu vou... Ó, nesse sentido aqui, tá, gente? Não precisa ser o sentido da corrente. Não tem nada a ver com o sentido da corrente. É o sentido que eu vou andar na malha. Posso andar do jeito que eu quiser na malha, tá? Então vamos lá. Saindo daqui e fazendo este sentido, que foi o que eu indiquei que eu vou fazer, tá? Primeiro sinal, menos, a tensão. Tensão no resistor é R vezes I. Então é 10 vezes I1. Então ficaria menos 10 vezes o I1. Olha lá, menos 10 vezes I1, tá? Agora aqui, mais 50. Mais, sempre lembrando que quando você for pegar mais 50, a tensão aqui, isso aqui já é a tensão, é o E, né? Pode ser uma força eletromotriz, por exemplo, ou contra-eletromotriz, já é a tensão. Agora o próximo, ó, menos, sempre o primeiro sinal, tá? Menos quem? R vezes I, 5 vezes I1. Olha lá, 5 vezes o I1, tá? Olha aí, 5 vezes I1, perfeito? Agora o próximo, menos 20 vezes I1. Menos 20 vezes o I1, tá? Subindo aqui, ó, mais, opa, encontrei o mais, então é mais, ok? 5 vezes I. Cinco vezes I, tá? Menos 150, cheguei igual a zero. Menos 150, isto aqui igual a zero. Menos 150 igual a zero. Né? Deixa eu ver se eu economizo um pouquinho mais de espaço aqui para ficar melhor, ficar mais claro isso aqui para vocês. Olha lá, deixa eu reproduzir aqui. Ver se eu consigo espremer um pouquinho mais. Olha lá, menos 10 e 1, menos 10 e 1, mais 50...
mais 50, menos 5 e 1, menos 5 e 1, menos 20 e 1, espremendo o número aqui para ver se cabe nesse trechinho aí, menos 21, mais 5i, mais 5i, tá? Menos 150, menos 150, isso aqui igual a zero. Acho que deu, né? Dá para ver direitinho. Ok, legal. Igual a zero. Maravilha, tá? Agora o que nós vamos fazer? Juntar tudo que é I1, tudo que é I e tudo que não tem I, tá? Então, olha só. Então, olhando aqui direitinho, eu tenho aqui menos 10 e 1, menos 5 e 1, menos 20 e 1, tá? E eu tenho aqui um 5i, ó. Um 5i, olha só. 5i. E tenho aqui, olha só, um 150 aqui e um menos 150 aqui, ó. Então eu vou juntar essas brincadeiras todas. Então vamos lá. 5i, vou escrever aqui, 5i, tá? Menos 10 e 1 com menos 5 e 1 dá menos 15 e 1. Com menos 20 e 1, menos 35 e 1. Tá? Então tá aí. E mais 50 com menos 150 dá menos 100. Menos 100, igual a zero. Gente, aqui está a nossa segunda equação. É óbvio que se eu puder simplificar, dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor, facilita, tá? Você fica com números menores para poder trabalhar. Então vamos lá, posso dividir tudo por 5 aqui. Então eu vou ter I menos, dividido por 5 vai dar 7 e 1, menos 100 dividido por 5 dá 20, olha lá, isto aqui igual a zero. Pronto, eu tenho aqui a minha segunda equação. Tá lá, ó. Aqui está a nossa segunda equação. Então aqui, equação número 1 e aqui a equação número 2. Perfeito? Então, tá aí como nós encontramos as duas equaçõezinhas. Agora, do mesmo jeito, tá? Nós vamos usar agora a segunda malha. Eu vou usar agora a segunda malha. Então eu vou agora, aqui eu tenho a malha número 2, olha só. A malha número 2, esta malha aqui, tá? Vou escolher, vou fazer a mesma regrinha, vou escolher agora um sentido para percorrer a malha, tá? À vontade, precisa ser igual ao outro peixe? Não. Vou até, ó, esse aqui eu escolhi nesse sentido, esse aqui eu vou inverter, vou escolher assim, ó. Mas sempre saindo do mesmo nó. Esse nó aqui é o que é o nosso referência, tá certo? Então, olha lá. Eu vou sair desse nó e vou fazer isso aqui, ó. Olha aqui, tá certo? Olha lá. Então tá aqui mostrando para nós o sentido que nós vamos estar percorrendo, tá? Beleza. Bem, agora o que a gente faz mesmo? O que nós fizemos na outra malha? Agora coloca as polaridades. Então vamos colocar as polaridades. Então aqui, ó, corrente para lá. Então aqui é mais e aqui é menos. Aqui é mais. Aqui é menos. Corrente descendo, mais e menos. Corrente para cá, mais e menos. E aqui já está colocado, tá? Muito bem. Agora nós vamos usar esta malha 2. Então vamos lá. Malha 2, tá? Muito bem. E aí nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos, gente. Seguindo o sentido que nós falamos. Então, olha lá. Saindo do A, eu tenho mais 5 vezes 2. Vamos ver se eu consigo também dar esse espaço aqui. 5 vezes 2. Olha aqui. Tá?
mais 40 mais 40 mais 5 e 2. É muito importante aqui nós tomarmos cuidado com os sinais, tá? Então, ó, mais 5 e 2, mais 40, mais 5 e 2, tá? Mais 10 e 2, sempre o primeiro sinal de cada elemento. Muito cuidado com isso. Mais 10 e 2, tá? Aqui, mais 5i, mais 5i, menos 150 igual a zero. Oxa, menos 150 igual a zero. Bom, aqui coube. Dá para ver direitinho aí? Dá, né? Então, legalzinho. Então, agora nós vamos fazer o mesmo esquema. Veja, agora ficou bem mais simples, né? Então, o que nós vamos fazer? Olha só, eu tenho aqui um 5 e 2, ó, 5 e 2, tenho aqui um outro e 2, tenho aqui um outro e 2, olha lá, tudo que é i2 está ali, né? Tenho apenas um 5i, e tenho aqui um 40, e tenho que não tem nada, e um 150 que também não tem nada, tá? Então, vamos juntar e vamos ter a nossa terceira equação. Então, veja bem, ó, 5 e 2 com mais 5 e 2 dá 10 e 2, 10 e 2, 22, né? Então, eu tenho 5i mais 22, mais 22, né? Agora aqui, 40 com menos 150, menos 110. Tudo isso aqui igual a zero. Tá? Bom, do mesmo jeito, para facilitar, eu posso dividir tudo por 5, né? Dividindo tudo por 5 fica mais fácil. Então, eu caio na minha equaçãozinha de, aqui vai dar i, mais dividido por 5 dá 4, 4 e 2, dividido por 5 dá 22, isso aqui igual a zero. Tá? Então, eis aí a nossa terceira equação. Olha só, a minha terceira equação, ó, tá? Então, a partir de agora, eu tenho equação número 1, equação número 2 e a equação número 3. O que nós precisamos agora? Resolver o nosso sistema de equação. Tá certo? Como? Como o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou dar um break aqui e abrir um outro vídeo resolvendo agora as equações. Basicamente, aqui está como que a gente desenvolve para resolver um circuito complexo, um pouco mais complexo, usando as leis de Kirchhoff. Tá bem? Então, um segundinho e nós voltamos.